Amada. Olha, gratidão aí, Janete, Isis, Luísa, glória a Deus. Nossa casa hoje está cheia, né? Cheia do amor de Deus. Que coisa boa. Fátima também, com seu esposo. Nossa, eu estou feliz demais. Senhor, vou entregar a vida da nossa amada irmã missionária para que ela possa ser usada por Deus nessa manhã. Sei que Deus vai falar poderosamente nos nossos corações. Vamos orar pela vida dela. Amém. Senhor, eu coloco diante de Ti a vida da Tua filha, Senhor. Te peço que Tu a use como instrumento de bênção nessa manhã. Que Tu possa falar através da vida dela, Pai. Nós estamos aqui com os nossos corações sedentos, abertos, para entendermos e principalmente para vivermos, Senhor Jesus, verdadeiramente aquilo que Tu vem derramar sobre as nossas vidas. Que Teu Espírito Santo, Senhor, unja a Tua filha, derrame sobre ela unção, sabedoria, e que as palavras venham diretamente do trono da Tua graça. Fala conosco nessa manhã, Senhor. Desde já nós já Te agradecemos pelo Teu amor e pelo Teu cuidado conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, Deus. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor nesta manhã. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por esse dia, por esse momento, junto com vocês, glorificando, exaltando ao Rei dos Reis, né? E Senhor dos Senhores. Quando a pastora Márcia me deu esse privilégio diante do Senhor para vir aqui na casa do Pai, e ela falou, hoje é culto de missão, vai ser uma palavra direcionada para mulheres, irmã Luísa. E eu comecei ali a orar, a falar com Deus no meu quarto e disse, uai, Senhor, como diz o bom nordestino, cadê o leque da revelação que não está descendo? E comecei a pedir a Deus uma palavra, o Espírito Santo, e vamos dizer assim, o céu fechado. Eu digo, agora estou entendendo o mistério. Quando eu cheguei aqui, o Senhor disse assim, a palavra vai ser diretamente liberada do alto do céu na hora. Aleluia, eu pude entender o porquê, o para quê. Amém? E essa palavra foi a palavra que o Espírito Santo Deus colocou no meu coração para compartilhar com a igreja. Amém? Porque muitos que passaram por essa porta hoje aqui, não passaram porque quiseram, mas vieram atrás de uma resposta do Senhor sobre as vossas vidas. E hoje o Senhor vai te responder. Aleluia, Deus Santo, sobre a minha, sobre a tua vida, sobre Darai Kanamanai Santo, a vida de cada ovelha que está restrito neste lugar. Aleluia, pode ter certeza que do jeito que você chegou, não vai voltar da mesma forma para a tua casa, Darai Kanamanai, porque o Senhor hoje vem com uma palavra poderosa que vai invadir o teu coração, a tua alma, o teu espírito. Aleluia, vai ser um destravar do Pai sobre a minha, a tua vida nessa manhã de hoje. Você crê nesse dia? Aleluia. Quem tiver sua Bíblia, vamos ler no livro de Lucas, Novo Testamento, Lucas. Aleluia, santo. Capítulo 18, a partir do versículo 35. Lucas 18, a partir do versículo 35. Aleluia, Deus Santo. Amém? Diz assim na minha Bíblia, a epístola, o cego de Jericó. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. 36. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disseram-lhe Jesus, o Nazareno, que passava. Então, 38. Então clamou, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam, para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais, dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. 40. Então Jesus, parando, mandou-lhe que lhe trouxesse. Chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, que queres que te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus respondeu, vê, a tua fé te salvou. E logo viu e o seguiu, glorificando a quem? A Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém? Poder sentar glorificando ao Senhor. Amada igreja, acho que todos dá para ouvir minha voz, né? Amém? A palavra qual o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração foi essa passagem do cego de Jericó.
Uma passagem bastante conhecida, onde eu e você sabemos muito bem que aquele homem ele era cego, sofria com uma deficiência, aleluia, mas a palavra do Senhor vai relatar que por onde Jesus passava, algo diferente acontecia. Milagre era manifestado, irmã Luísa. Aleluia. Algo diferente acontecia diante do que? Do operar do Senhor Jesus Cristo da glória. E esse mesmo Deus que teve esse poder de operar é o mesmo Deus o qual eu e você servimos hoje e adoramos Ele em espírito e em verdade. Aleluia. A Bíblia fala do quê? Desse homem chamado que era cego, um cego de Jericó. Relatamos e vemos diante de uns versículos que ele estava o quê? Na beira do caminho. Ele era cego naquele tempo, pastora Márcia. Era um povo totalmente excluído da sociedade. Mas nós sabemos muito bem que quando Jesus chega, para ele não há separação de classe. Para ele não há diferença de nada, nem de cor, nem de tribo, nem de língua, nem de nação. Porque ele é o único, ele é soberano. E assim como ele teve um encontro real com aquele cego, assim ele está tendo um encontro real comigo e contigo nessa manhã de hoje. Aleluia. E a Bíblia ainda mesmo vai dizer que quando Jesus estava à beira do caminho a passar naquele certo local, o cego, como nós sabemos, ele não via, mas ele ouvia. Ele ouvia falar de um Jesus que curava, que salvava, que libertava e que transformava. Esse mesmo Jesus é o Deus que eu e você servimos e também temos ouvido que ele cura, que ele salva, que ele liberta e que transforma. Aleluia! E a palavra diz o quê? Que o cego dizia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E cada vez que ele clamava, sabemos muito bem que a multidão queria o quê? Calar. Então hoje eu pergunto para mim, para ti, e dizemos: quem tem tentado calar a tua voz diante do teu clamor? Para começar, é no mundo espiritual. O inimigo não quer que eu e você o clame. O inimigo não quer que eu e você ore, que eu e você louva, que eu e você busque ao Deus de Israel, aleluia, Deus Santo. Mas aquele cego, ele não perdeu a sua fé. Aquele cego, ele não perdeu, aleluia, o seu alto querer, sua alta vontade de clamar diante de um Deus que podia todas as coisas. Vemos muito bem que, diante do clamor desse cego de Jericó, o que acontece? Trazendo para os dias de hoje, para esse século que nós estamos vivendo, não é fácil a vida do cristão aqui na terra. É feito de altos e baixos, vários desafios, né? Quantos hoje estão aqui, aleluia, e você tem uma meta, você tem um objetivo, você tem um desejo no seu coração, você tem algo que tem colocado diante no altar de Deus através do quê? Do teu clamor, diante da tua oração. Aleluia, Deus Santo. Assim era a vida naquele cego. O desejo do coração dele, pastora Márcia, era de quê? Enxergar. Aí hoje eu te digo, não precisa responder para mim, mas responde para si próprio nessa manhã. Qual o desejo do teu coração que você tem colocado no altar do Senhor? Qual é a tua petição que você tem dito, Senhor? Para mim é impossível, mas eu sei que para ti é possível. Deus hoje, ele não só trouxe, aleluia, a visão para aquele cego, mas hoje ele está trazendo resposta para a oração de crente aqui neste lugar. Aleluia, Deus Santo. Ele sabe até onde você suporta. Ele sabe até onde você consegue ir, porque ele conhece a tua estrutura e teus limites. Ele, como foi dito aqui nesse altar, aleluia, que nós somos o oleiro. E ele é, aleluia, quer dizer, nós somos o vaso corrigindo e ele é o oleiro. Cada um de nós é um vaso de uma forma diferente na mão do Senhor. Hoje ele está trazendo, igreja amada, consigo contemplar pelos olhos espirituais algo de novo na vida de crente aqui neste lugar. Algo de diferente na tua vida. A partir de hoje em diante, a tua vida, a tua história não será a mesma coisa. Não será aquela mesma rotina. Não será aquele mesmo caminho, aquelas mesmas... eu posso dizer o quê? Daquele mesmo jeito, daquela mesma forma. Deus está fazendo algo novo na vida de crente aqui nesse templo, nessa igreja. Assim como ele chegou ao teu cego e disse: o que tu queres que eu te faça. Olha só. Deus, ele é tão grande e soberano que eu mesmo chego ao ponto, irmão, de parar e perguntar: uai, ele nos sonda.
nos conhece, né? Como diz o salmista no Salmo 139, conhece nosso deitar, nosso levantar. E por que ele chegou ao ponto de perguntar àquele cego, o que tu queres que eu te faça? Se ele já conhecia o desejo do coração daquele homem, aleluia, Deus santo. Mas Deus, ele não é só Senhor, ele é Pai, ele é o nosso Pai. E como um bom pai, ele espera o quê? O carinho e o amor dos seus filhos. E é assim que no mundo espiritual acontece. Deus quer ver de mim, de você, de cada um de nós, o nosso vínculo com ele, a nossa intimidade com ele. Aleluia. Porque não é tanto no falar, mas é no tanto do obedecer. Aleluia. Porque quando a gente entra na linhagem da obediência com Deus, algo diferente acontece. Aleluia, Deus Santo. Algo diferente é movimentado. E as bênçãos do alto do céu começam a ser o quê? Liberadas sobre a vida de crente nessa terra. Aleluia, Deus Santo. Tarai Canamanai Santo. O que o Senhor disse para o seu servo Moisés. Disse, Moisés, então somente o quê? Faz o meu povo o quê? Obedecer. Obedecer o quê? Quando foi liberado a tábua com os 10 mandamentos. Aleluia. Quando a gente se encaixa no querer e na vontade do Pai, que é a obediência, as bênçãos, você não vai correr atrás dela, ela vai correr atrás de você. Ela vai correr atrás de você. O segredo não é muitas coisas. Eu tenho que fazer como... É tanto que no Novo Testamento fala, né, do fariseu publicano, que um diz assim, mas sou fiel no dízimo, eu dou oferta, dou isso, faço aquilo. Não, Deus, ele não quer muito isso de você. Ele só quer que você se encaixe o quê? Na obediência. Eu acredito que aquele cego de Jericó se encaixou na obediência. Ele não olhou, irmã Luísa, para a multidão que queria calar sua voz, mas ele altamente estava com a medida dentro do seu coração e disse, não, assim como aquele Jesus que eu escuto, que eu ouço falar, que por onde ele passa, milagres acontecem, manifesta o seu poder, aleluia, Deus Santo, assim eu vou correr atrás dele, aleluia. A multidão queria o quê? Impedir do Senhor não chegar até aquele cidadão, aquele homem que estava com um desejo grande no seu coração de ser curado, de ser salvo, de ser resgatado. E ali o mestre mesmo chegou até ele e perguntou, o que tu queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E o Senhor mesmo falou do que? Vai e a tua fé te salvou. Deus se glorificou diante da fé daquele homem. E hoje eu trago para nossas vidas como tem sido o tamanho da minha e da tua fé. Eu sei que a gente passa, como já foi dito, por momentos de altos e baixos. A vida do cristão é tipo uma gangorra, nunca ela vai estar igualada. Ela nunca vai estar, como diz, no mar de rosas, né? Porque o Senhor mesmo diz, no mundo tereis aflição, meu filho. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, assim vós também vencereis. Mas que a minha fé e a tua fé, igreja, venha estar permanecida, firmada na rocha, no Deus de Israel. Porque quando nós clamamos, quando nós oramos, algo diferente acontece. Tem hora que eu e você mesmo diz assim, missionária, mas só eu e Deus sabe o que eu estou passando, não é isso? Quantas das vezes, eu digo por mim, pelo meu próprio exemplo, né? Quantas coisas eu queria naquela hora, no meu tempo, que fosse assim, mas o Senhor respondeu com não, e eu sei que o não de Deus dói. Mas depois, lá na frente, nós vamos entender porque Ele deu um não. Lá na frente a gente vai entender porque Deus não trouxe a resposta diante daquela oração que eu tanto você clamava. Irmã, a senhora manda a gente orar e Deus não vai responder? Deus vai responder sim. Entenda bem como é o movimento no mundo espiritual. Deus, ele traz resposta? Traz. Aleluia, Deus Santo. Mas ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para ti, o que é melhor para cada um de nós. Porque a palavra dele mesmo diz que ele é o quê? Deus onipotente, onipresente e onisciente. Ele te conhece mais do que você próprio, mais do que nós próprios. Ele conhece a nossa estrutura, ele conhece as tuas limitações, ele sabe o que já tem preparado para a tua vida daqui a 2 anos, daqui a 1 semana, daqui a 1 mês. Aleluia, Deus Santo. Então, aquilo que você tem depositado no altar do Senhor, pode ter certeza que o Senhor vai trazer resposta.
vai trazer resposta. Lembra do caso daquela mulher do fluxo de sangue? Passou tanto tempo lutando com aquela enfermidade, lutando, e ela não olhou para o tamanho da multidão que circulava. Quem? O mestre. Foi lá com a sua fé ousada, só apenas tocou na orla do Senhor e ali ela foi curada. Ela foi curada por quê? Só por tocar na orla do mestre? Não, ela foi curada porque ela saiu determinada com a grande fé de que o milagre aconteceria. Porque ela disse: Senhor, ainda traduzindo a linguagem dela, tudo que eu tinha já gastei com a medicina, tudo que eu tinha já gastei, né? Vamos saber como estava a condição financeira daquela mulher. Aleluia, Deus santo, porque 12 anos não era o quê? 12 dias. Mas no momento exato, ela teve um encontro real com o Senhor, tocou na sua veste, na sua orla e foi curada. Assim como esse cego de Jericó, aleluia, Deus santo, não olhou para a multidão, mas com a sua fé foi o quê? Foi curado. Está entendendo o que Deus está falando nessa manhã de hoje? Como tem sido a tua fé diante do Senhor? Não olha para o tamanho das montanhas, não olha para o tamanho dos obstáculos, mas olha para o tamanho do teu Deus, que Ele pode fazer o impossível tornar possível. Trazendo em algumas partes de testemunho da minha vida, para alguns irmãos que já me conhecem há um bom tempo, sou brasileira, mas Deus sempre falou comigo desde do Brasil que teria obra comigo missionária fora do Brasil. E eu era uma pessoa hoje para estar aqui de frente do povo do Senhor, né, falando. Foi Deus que tirou minha timidez, que eu era uma pessoa que mal abria a boca. Tempo de escola, quando os professores mandavam apresentar trabalho, eu mesmo se escondia no meio da turma, irmã Luísa. Se escondia no meio da turma, porque eu não queria falar, eu era vergonhosa. Mas quando a gente tem um encontro com Cristo, até isso Ele tira de nós, a timidez, não é isso? Então, o que acontece? Como eu estava falando aqui para a igreja, e teve muitas promessas que o Senhor fez para comigo, dizendo: tu vai sair no meu tempo, vou te levar às nações, tu vai pregar muito a minha palavra. Para mim, eu olhava e dizia: como? Para mim é impossível. Mas para o nosso Deus não é impossível, porque Ele faz o quê? O possível acontecer. E quando eu passei um período aqui, na Ilha da Madeira, glorifico a Deus por ter conhecido essa ilha maravilhosa e carrega até hoje no meu coração, em nome de Jesus. Fiz a obra até o tempo que o Senhor permitiu. Daqui Ele já me levou para outro país, né? O qual eu não queria ir muito, como estava falando até para a irmã no caminho, né? Que foi para a França, não queria muito ir, mas o Senhor vai, Jonas, não corre não. E eu fui-se embora com uma obra rápida de 1 ano e 6 meses lá, mas até chegar ao país, pela misericórdia do Senhor, aonde sempre foi um sonho para mim. Antes de eu chegar até lá, nesse certo país aonde hoje estou pela misericórdia do Senhor, muitos chegaram até a mim e disseram assim: você não consegue morar lá. Quantas das vezes chega alguém que quer matar o teu sonho, como os irmãos de José tentaram matar os sonhos dele? Não é isso? Mas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, Deus está permitindo, Deus está naquele país, estou ali fazendo a obra do Senhor, pregando o evangelho, e eu quero dizer com isso tudo o quê? Como já foi dito, para Deus nada é impossível. E eu usei também o quê? A minha fé. Mesmo com as vozes negativas, dizendo assim: tu não vai conseguir, tu não vai chegar, aleluia, nada vai fluir, nada vai acontecer, mas eu disse o quê? Tudo posso naquele que me fortalece, aleluia, Deus santo, glória a Deus. Não dê ouvidos para as vozes negativas que sopram no teu ouvido, aleluia. Qual é teu sonho? Qual é a tua meta? Ora, apresenta ao Pai, usa a tua fé. Se muito, vamos supor assim, por exemplo, a irmã aqui quer comprar uma casa. Não, você não pode não, viu? Você não pode não vai comprar não vai conseguir não. Ou seja, eu estou sendo o quê? Entre aspas, sendo usada pelo inimigo para matar o quê? O sonho dessa mulher, o sonho dessa guerreira. Aleluia, Deus santo, mas ela fortalecida no Senhor. Uma casa firmada na rocha, ela vai o quê?
não vai ouvir as vozes negativas, mas vai ouvir a principal voz, que é a voz de Deus, que é a palavra do Senhor. Aleluia, Deus Santo, porque quando a gente escuta só a voz dele e diz, não, Senhor, mesmo que aqueles disseram que não vou conseguir, não vou realizar, não vou conquistar, mas está repreendido em nome de Jesus, porque tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, Deus Santo, porque Deus tem grande história na vida de crente aqui neste lugar. Aleluia, Deus Santo. Tem gente aqui neste lugar, Darai, Canamanás Santo, que Deus está levando a um patamar alto de degrau. Aleluia, Deus Santo. É uma honra do Senhor que está chegando na vida de crente aqui. Aleluia, de uma forma que nem você mesmo vai entender. Aleluia, mas vai ser um de repente muito grande do Senhor. Darai, Canamanás Santo. Aí você mesmo vai dizer assim, Senhor, mas como foi? Aleluia, não pergunta, não questiona, mas só adora. Porque eu vejo um degrau de escadaria para crente aqui neste lugar. Aleluia, Deus Santo, que você vai subir e vai glorificar o nome do Senhor. Aleluia, Deus Santo. E aquele cego, pastora, não foi mais visto como uma, aleluia, como uma pessoa excluída da sociedade, porque ele recuperou a sua vista. Está entendendo o mistério que Deus está falando contigo nessa manhã? Aqueles que não deram valor a ti, aqueles que não acreditaram no teu potencial, na tua fé, no Deus de Israel, no Deus vivo, aleluia, vai ter que começar a enxergar de uma forma diferente e verdadeiramente saber que Deus é Deus na tua vida, na tua história, na tua casa, no teu caminho, na tua estrutura, Darai Canamanás Santo, sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua história e sobre o teu caminho. Porque o Senhor mesmo diz, sonha. Quem parou de sonhar aqui, volta a sonhar. Volta a sonhar. Quais são tuas metas? Entramos agora no início de um ano novo. Faz o teu quadro do sonho para o Senhor. Diz, Senhor, né? Faz o teu quadro do sonho. Diz, Senhor, a minha meta para esse ano vai ser isso, isso e aquilo. Determina. Foca. Olha avante. Porque o Senhor, Ele pode fazer algo diferente acontecer em questão do rapidez dele, do já, do agora e do de repente. Então, igreja, essa é a palavra qual o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Não deixa nenhuma voz ao contrário te parar nem paralisar. Porque eu e você tem um grande eu sou sobre a nossa vida, sobre o nosso barco, sobre a nossa história, que é Jesus Cristo de Nazaré. E do jeito que você entrou, você não vai voltar da mesma forma. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. E como foi dito aqui pela pastora Márcia, a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Amém? Então, o que Deus está operando sobre a tua vida hoje, você não pode entender. Mas lá na frente, você vai entender, vai glorificar e vai exaltar, e ainda vai dar seu culto de ação de graça, glorificando ao Deus de Israel. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Deus Santo. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Como Deus é maravilhoso, né? Sei que Ele falou poderosamente aos nossos corações nessa manhã, tudo que a gente precisava ouvir. Agradecer mais uma vez a Deus pela vida da missionária Luciele, que ela possa vir outras vezes para que nós possamos desfrutar daquilo que Deus colocar no coração dela. Eu sei que ela tem sido instrumento de bênção onde está, ali na Suíça, vivendo o sonho dela, né? Que tantos não acreditaram, mas hoje ela está ali, naquele lugar, somando ao ministério, né? E Deus tem usado poderosamente e vai continuar usando. Onde quer que Ele lhe coloque, nós cremos nisso. Eu vou passar agora para o Sérgio, para ele dar continuidade ao nosso culto. Amém. Amém, glória a Deus. Aplauda o Senhor.